Guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. E o comentarista deste quarto trimestre de 2015 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós estamos estudando hoje, irmãos, melhor dizendo, nós vamos estudar a lição de número 8, que traz por tema o início do governo humano. E nosso textuário se encontra em Romanos, no capítulo 13 e versículo 1, que nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. A nossa verdade prática: Deus instituiu autoridades e leis a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversível. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 9, e vai do versículo 1 até o versículo 13. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves e reges, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O objetivo geral da nossa lição de hoje: compreender que Deus instituiu autoridades e leis para preservar a humanidade. E o ponto central da nossa lição nos diz assim: Deus estabeleceu o governo humano. Dentro da nossa lição de hoje, nós vamos estudar sobre esse tema belíssimo, que diz para nós o início do governo humano. Então, dentro da nossa lição, nós temos 3 tópicos, e dentro desses 3 tópicos, nós vamos falar que Deus estabeleceu um novo começo a partir da família de Noé, ou seja, uma nova civilização. Analisar o arco de Deus, que é um símbolo, que é um pacto que ele fez entre a humanidade, que não mais destruiria a terra com o dilúvio, e explicar o princípio. Nós vamos aqui explicar este princípio do governo humano, como que se deu e para que, qual o sentido deste início do governo humano, o que nós entendemos por governo humano. E dentro da nossa lição, meus irmãos, sempre como nós fazemos uma breve introdução, mas vamos recapitular, voltar um pouco atrás no capítulo 8, para que nós possamos chegar no capítulo 9 e entendemos um pouco mais a lição de hoje. E após o dilúvio ter devastado toda a terra, as águas diminuem e a arca descansa, conforme em Gênesis capítulo 8, versículo 4.
aparece os cumes dos montes, em Gênesis 8:5. Noé solta o corvo, a pomba, para certificar se a terra estava seca, conforme em Gênesis capítulo 8, versículo 6 até o 12. Noé percebe que a terra secou, Gênesis 8:13. Deus dá ordem para Noé e sua família saírem da arca, juntamente com todos os animais, conforme em Gênesis capítulo 8, versículo 14 até 19. Então, teologicamente, irmãos, entramos aqui na terceira dispensação, que basicamente é a nossa leitura bíblica em casa, que está em Gênesis capítulo 9, que traz como título o governo humano. Nós estudamos a primeira dispensação, que é da inocência, né? A segunda dispensação, que fala da consciência, e a terceira dispensação, que está dentro do capítulo 9 de Gênesis, que fala do governo humano. É o que é o tema também da nossa lição de hoje. Mas antes de realizarmos a nossa interpretação teológica, ou seja, um breve comentário bíblico, né, da nossa leitura bíblica em classe, vamos fazer uma abordagem expositiva da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 1. Então nós vamos dar uma ênfase melhor também dentro deste capítulo 13 de Romanos, no versículo 1, que traz um tema interessante para nós: sujeita às autoridades superiores. O que nós entendemos com este tema e dentro desse capítulo e desse versículo que foi escrito pelo apóstolo Paulo? Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Ou seja, Deus estabeleceu, né, essas instituições, o Estado. Então nós temos que obedecer ao Estado, porque é instituído, é estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído precisamos de leis, né, para proteger do caos e da desordem como consequências naturais do pecado. Conforme em Tito, no capítulo 3, versículo 1, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, que fala desta instituição, que nós devemos ser sujeitos às autoridades superiores. Tito, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Também conforme 2 Pedro, no capítulo 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Também em Provérbios 8, 15 e 16, Daniel 2 e 21, e o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 11. E dentro desse entendimento, nós temos aqui 4 pontos, dentro do versículo 1, que nós vamos entender qual o verdadeiro significado de nós ser sujeitos às autoridades superiores. Qual é a base disso, qual o entendimento disso, para que nós possamos entender um pouco mais este governo, né, o início do governo humano na Terra. O governo civil, assim como todo, melhor dizendo, mas na vida esteja sujeito à lei de Deus. Então está dentro da lei de Deus o governo civil. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons, conforme também dentro do capítulo 13 de Romanos, versículo 3 e 4, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 até o 17. Romanos, no capítulo 13, nós temos esse entendimento quando fala dessas ordens que nós temos que seguir. Romanos, no capítulo 13, versículo 3 e 4, que diz assim para nós: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás horror dela, porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar quem faz o mal. Paulo descreveu o governo tal como ele deve
Quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que os homens. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, conforme Daniel, capítulo 3, 16 ao 18, e também Daniel, capítulo 6, versículo 6 até o 10, né? Que eles obedeceram aqui nesses versículos de Daniel, fala dos amigos de Daniel, né? Que não obedeceram ao rei Nabucodonosor, e também fala de Daniel no capítulo 6, versículo 6 ao 10, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né? O erudito que foi escrito pelo rei Dário, e que teve uma conspiração contra ele, e no fim nós sabemos bem a história que aconteceu, que ele foi salvo, que ele foi liberto, né? Que foi salvo, né? Da cova dos leões, e o que foi contrário àquilo que Deus tinha estabelecido, as leis, que era um exemplo aqui, eles depois foram jogados, esses que conspiraram contra Daniel e foram mortos pelos leões na cova. Então, o entendimento aqui interessante é da seguinte forma: se as autoridades, se as leis, né, que estão superiores a nós, não estão dentro do que um propósito divino, dentro de um governo divino, que é contrário a isso, nós devemos o quê? Nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Ver o entendimento para nós da seguinte forma, o seguinte pretexto da lição de hoje: como que nós vamos obedecer essas leis que estão vindo aí, essas situações que nós estamos observando, leis que estão vindo para degrenir a imagem da sociedade, degrenir a família, né? Nós temos que, é lógico, lutar contra isso, refutar contra esses males, sim, mas temos, apesar de tudo isso, sermos obedientes e obedecer mais a Deus. Depois nós vamos entender aqui no ponto 4 como nós devemos fazer dessa forma. É lógico que nós temos também que obedecer as pessoas que estão acima de nós, que essas leis que são feitas, né? Mas desde que essas leis ela tenham um propósito divino, que esteja para que a família, a humanidade em geral, tudo seja favorável aos olhos do Senhor, favorável ao governo divino, melhor dizendo. Já no ponto 4 aqui, desse entendimento do capítulo 13 de Romanos, versículo 1, é dever de todos os crentes orarem, nós temos que orar em favor das autoridades legalmente constituídas, né? Legalmente constituídas por Deus, porque Deus que constituiu essas autoridades, conforme em Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então temos que orar pelas autoridades que estão em iminência, né? Temos que estar orando por eles, né? Para que eles possam fazer o melhor para a sociedade, para a humanidade, né? Então nós aprendemos isso na lição passada, em que o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, que se encontrava na igreja de Éfeso, né, dando para ele instruções de como ele devia passar isso para a igreja de Éfeso, e esse entendimento serve também para nós, que nós temos que fazer da mesma forma, orar pelas autoridades, aqueles que estão em iminência, aqueles que estão superiores a nós, para que eles possam fazer boas obras, né? Para que eles possam fazer leis que favoreçam a humanidade, não que degrinem a humanidade, como nós estamos vendo algumas leis que estão denegrindo a família, né? Denegrindo o projeto de Deus, né? O governo divino. Isso é contrário às leis do Senhor. Nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso. E dentro da nossa leitura bíblica em classe, eu elenquei alguns pontos importantes para nós hoje, que nós possamos assim entender um pouco mais a lição, firmar um pouco mais o entendimento da nossa lição de hoje. Em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, nós temos aqui o início, aqui foi o início do governo humano. Quando Deus diz assim: quem derramar o sangue do homem,
pelo homem seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por causa do apelo à violência e ao derramamento de sangue que surge no coração humano, conforme Gênesis, no capítulo 6, e versículo 11, onde fala que a terra estava corrompida, cheia de violência. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra do que? Violência, Por isso que Deus dá esse início desse governo, dessa forma que deveria ser. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, também fala: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus procurou salvaguardar a intocabilidade da vida humana, porque ninguém tocasse na vida humana, coisa que não acontece, reprimindo o que? O homicídio na sociedade. Ele assim fez de duas maneiras. Qual foi essa primeira maneira que ele fez? Aceitou o fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, Nós somos feitura, nessa terra de Deus. Nós somos feitura dele, melhor dizendo. Então, quando ele coloca esse versículo aqui no capítulo 9 para nós, que realmente ele está dizendo aqui que ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, ninguém pode tocar em outra pessoa, porque devido à violência, a terra que se corrompeu de violência, também temos visto isso nos nossos dias, que ela a cada dia está cada vez pior, cada vez aumentando mais a violência, o índice de homicídio, entre pessoas, entre famílias também, entre a humanidade no modo geral. 2. Instituiu a pena de morte, que todo homicida seja castigado com a morte, conforme em Êxodo, no capítulo 21, 12 e 14, Êxodo 22, 2, Números 35 e 31, Deuteronômio 19, do 1 ao 13, onde fala dessas leis que foram dadas, e sobre a pena de morte, que se matasse um, pagaria da mesma forma, Então era bem rígido, e essas leis servem, tem outros entendimentos em relação a esta lei, a este governo humano, como Deus estabeleceu. Nós vamos falar um pouco disso, que não vai pensar que se a pessoa matou, ela tem que pagar primeiro no sangue. Sabemos que temos alguns países que adotam a pena de morte, A pessoa, se ela matou, a sentença dela também é morte, seja fuzilada, Autoridade para o governo usar a espada, A pena de morte é reafirmada também no Novo Testamento, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 25, onde o apóstolo Paulo apela para que ele seja levado a Roma, fosse entregue a César, conforme no capítulo 25 e versículo 11, que diz assim para nós: se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode integrar a eles, que seriam aos judeus. Apelo para César. Também conforme em Romanos capítulo 13, versículo 4, que nós acabamos de ler, que faz parte do nosso entendimento de hoje, no nosso texto áureo. E em Mateus 26 também fala a respeito dessa parte da espada, afirmando a pena de morte aqui. 26, 52 diz assim para nós: então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Aí fala, desta pena, a autoridade, dá autoridade para o governo usar a espada,
sobre essa pena de morte. Em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 9 até 17, ele faz um conceito. Então, vários versículos que falam sobre isso. Então, estabeleço o meu conceito convosco. Esses versículos falam do conceito que Deus fez com a humanidade e com a natureza. Então, ele faz um conceito com a humanidade, com a natureza, pelo qual ele prometeu que nunca mais destruiria a terra e todos os seres viventes com um dilúvio. Conforme no versículo 11, quando ele começa aqui dizendo, né, sobre esse conceito aqui. Eu convosco estabeleço o meu conceito, né, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui ele fala do dilúvio, né, mas ele começa falando do conceito no versículo 9, e no capítulo 9 de Gênesis, do versículo 9 até o 17. E no versículo 15 também ele fala a respeito disso também, da natureza. 9:15. Então me lembrarei do meu conceito que está entre mim e vós, e toda alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio, para destruir toda a carne. Então fala também da humanidade, das pessoas, e também fala dos animais e todos, né, que estão sobre a terra. Em Gênesis, no capítulo 9, versículo 13, aí fala desse arco, né, fala o meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Né? O arco-íris, aqui sabemos que é um arco-íris, conhecemos que é um arco-íris, né? Foi um sinal de Deus e um memorial perpétuo da sua promessa. No sentido de que nunca mais ele iria destruir todos os habitantes da terra com o dilúvio. O arco-íris deve nos lembrar da misericórdia de Deus e da sua fidelidade à sua palavra. Então nós sabemos que no início da criação, né, início da terra, quando foi criada, né, os seres viventes, essa terra, no modo geral, não tinha chuva nessa época, não havia chuva. A água brotava debaixo da terra, né, era um vapor que regava toda a terra. E após o dilúvio, né, começou-se as chuvas, né, aí se dá os tempos, as estações dos tempos, melhor dizendo, depois, e também quando chovesse, isso seria uma promessa que Deus tinha feito que não ia mais destruir a terra com o dilúvio. E quando esse arco-íris, né, esse arco, essa aliança, esse pacto, né, que Deus faz, né, com a humanidade, né, que fala para Noé que não mais destruiria o mundo, né, com o dilúvio, então com a água, né, que ia acabar, devastar a terra. Então essa é uma promessa pela sua misericórdia, como fala no finalzinho aqui, misericórdia de Deus, né, e da sua fidelidade ao que? A sua palavra, a sua promessa. Mas só que nós temos um ponto muito interessante: na segunda vinda do Senhor será diferente, conforme em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 10. Se na época de Noé houve dilúvio, na nossa época, né, na vinda do Senhor, será um pouco diferente, meus irmãos. Conforme 2 Pedro, o apóstolo Pedro nos revela aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim para nós: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como Salvador da sua vida vão ser queimados, né? Nós sabemos que também vão ter a segunda morte, enfim. Então se na época de Noé foi através do dilúvio, foi através da água que devastou toda a terra, nos nossos dias, no nosso tempo, vai ser com fogo. Então só para reforçar o nosso estudo, para que você possa passar professor e professora para os seus alunos da escola dominical. E dentro da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos, e vamos falar assim de cada tópico breve, para que nós possamos reafirmar um pouco mais a sua lição. Mas é interessante, antes de nós entrarmos aqui, conforme em Mateus, no capítulo 7, 12, quando Jesus diz também, gostaria de reforçar isso para os irmãos, que ele diz assim para nós: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que nós fizermos de bem, de bom para o próximo,
né, nós queremos também que sejamos retribuídos por isso, né? Deus também deixa esse ponto interessante para nós, essa missão, melhor dizendo, para nós. Nem sempre em algumas situações vai haver sempre a espada, né? Sempre a justiça de Deus, mas sempre que também nós temos que entender que se fizermos o bem para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão acima também, que façam o bem, com certeza vão fazer o bem também para o restante da humanidade. Então Deus deixa isso para nós também, porque é lei dos profetas. Então, conforme Mateus capítulo 7, versículo 12. Então aqui o primeiro tópico diz para nós um novo começo, né? Ou seja, em Gênesis 7:11 ele dá o início do dilúvio, e Gênesis 8:3 onde a terra secou, né? Certificou-se que a terra secou. Então o início e o fim. Aqui um entendimento interessante que o dilúvio ele poderia durar 1 ano e 10 dias, 1 ano e 17 dias. Durou-se 1 ano e 17, enfim, 1 ano e 10. Não vou entrar em demérito dessa discussão. O importante é que foram salvos a família de Noé, né? Os animais que estavam com ele na arca. E se durou realmente 1 ano e 10, 1 ano e 17 dias. Enfim, está nessa uma discussão em relação a isso. Mas isso não é demérito de discussão. O importante é que a família foi salva. E que essa família foi feita o quê? Uma nova civilização, né? Foi feita uma nova humanidade, né? De Adão já estava totalmente corrompida, foi destruída a descendência que ficou, e também teve um pouco foi pego também um pouco da descendência junto com Noé, que Noé conseguiu salvar, né, aqueles que ficaram, que quiseram vir com ele, né? Então uma nova civilização se fez. Um novo relacionamento, primeiro subponto aqui do nosso primeiro ponto da lição. Um novo relacionamento com a natureza. Então, eles tinham um relacionamento com a natureza, com os animais, agradável, mas depois do dilúvio se tornou o quê? Tumultuado, traumatizantes, né, melhor dizendo. Então já não seria da mesma forma, tinha que se caçar esses animais, enfim. Então não se tornou, né, uma relação boa, né, mudou totalmente a relação deles. Conforme também nós podemos ver isso, que no milênio, conforme em Isaías, no capítulo 11 e versículo 6, nos diz isso, né? Diz assim para nós, Isaías capítulo 11, versículo 6, que diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Então aqui, após, né, no milênio essa tal situação será revertida, né? Hoje nós temos, o animal tem medo de nós temos medo do animal e vice-versa. Então, no milênio nós teremos uma convivência harmoniosa com esses animais. Uma nova dieta. Interessante que quando fala dessa nova dieta aqui, a dieta deles era feita de vegetais, de legumes, né? No modo geral, a dieta vegetariana. Aí, após o dilúvio, ele tinha que caçar, né, para suprir os seus nutrientes, né, viver da carne também. E a bênção divina, Deus abençoou eles após a saída deles da arca, conforme Gênesis 9, 7. Mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, uma nova civilização de 3 casais, que eram os filhos de Noé. Então uma nova civilização foi feita através desses 3 casais. No tópico 2, aqui nós temos aqui a arca de Deus, o arco de Deus, melhor dizendo, a arca não, o arco de Deus, que nós falamos um pouquinho antes aí na nossa introdução, que a terra até então não tinha chuva, né? Os antediluvianos não sabiam o que era chuva, nunca tinham visto chuva, né? Porque o vapor regava a terra. Nós sabemos desse preceito. Então não havia chuva nessa época, né? Após o dilúvio, sim, aí houve chuva. Nós falamos sobre isso, né? Que depois do dilúvio houve chuvas, que quando houvesse chuva, isso que a humanidade, que do tempo de Noé, que no tempo nosso também, não se preocupasse, não se afligisse pelas chuvas, pelas quantidades de chuva que caísse sobre a terra, porque não haveria mais dilúvio. Então que ele não se assustasse, não ficasse com medo, né?
Então ele faz um pacto, através disso ele faz um pacto com a humanidade, né? Ou seja, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 11, quando ele diz, eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, isso é o pacto que ele faz. Aí faz esse arco de Deus, que seria o arco-íris. O sinal do pacto noético, né? O meu arco tenho posto na nuvem, que esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, ou seja, chuva, né? Receberá o arco nas nuvens, conforme em Gênesis capítulo 13 e 14. Né? Então o arco de Deus seria um fenômeno tão novo como a chuva regular. Vendo a cada chuvarada, né? Os descendentes de Noé poderiam repousar nos cuidados divinos. Então não se podia se preocupar, porque estas chuvas não iam destruir a civilização, né? A nova civilização, porque Deus fez um pacto, né? A sua promessa que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Tópico 3, o princípio do governo humano. Aqui nós vamos entrar já no entendimento da nossa lição de hoje, que traz para o tema da terceira dispensação, que é o governo humano. O governo humano. Teologicamente, o governo humano é uma instituição estabelecida por Deus. Nós falamos disso na nossa introdução. Logo após o dilúvio, através do qual o Senhor delega ao homem, não somente a governança do planeta, como também a administração da justiça, conforme nós demos um apanhado expositivo no Romanos, no capítulo 13 e versículo 1, né? Onde ele fala de como seria esse governo, e como nós devemos ser sujeitos às autoridades, né? Porque Deus estabeleceu as autoridades, colocou a iminência, né? E também se ele coloca, ele tira também, porque ele está no controle de tudo, né? Então esse estabelecimento desse governo, ele serve tanto, meus irmãos, tanto para nós que nós vivemos debaixo, né? Nós somos sujeitos a essas autoridades superiores, e também, não podemos deixar de falar, dentro da igreja. A igreja também é uma instituição do governo de Deus, né? O pastor está ali porque Deus colocou ele ali, ele faz parte disso. Nós temos que obedecer o nosso pastor, né? Ajudá-lo, né? Ajudar na obra do Senhor, porque foi Deus que instituiu, né? Então se o pastor está dentro da governança divina para a igreja de Cristo, né? Então nós temos que obedecer isso aí. Agora, se vier o contrário, também serve para a igreja. Isso também não serve só para a autoridade civil, de Estado, não. Serve também para a igreja. Porque se ele estiver fora daquele propósito divino, fora daquele governo divino que é estabelecido por Deus, nós temos que o quê? Obedecer mais a Deus, né? Obedecer sim a eles, mas obedecer a Deus também. Aí vem, né? Como nós já explicamos aqui anteriormente, nós temos que orar por eles, né? Ajudar em oração, né? Isso é interessante. Então o governo não é só o civil, o Estado, né? Mas também o governo da igreja de Cristo também, né? Temos que sujeitar a esse governo, sujeitar os nossos pastores, né? Ser obedientes aos nossos pastores, que servem também para a igreja de Cristo, e também orar com eles, ajudar em oração, para que essa instituição do governo divino seja um governo estabelecido dentro dos padrões das Sagradas Escrituras, né? Aí temos aqui o aperfeiçoamento do governo humano. Aí temos aqui interessante que o filho, né, de Davi, Ezequias, conforme em 2 Crônicas 9:12, ele foi um rei novo, né, que governou, conforme em 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 2 Crônicas, capítulo 29, e versículo 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 e 2, que diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, né, quando ele governou Jerusalém. Quando começou a reinar, ele reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o Senhor e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele também fez de acordo com a lei, né, que Moisés, aqui o comentarista fala, né, que para
para que saibam que nenhum reino poderá ser construído anarquicamente. Né? Dessa forma, Noé e seus descendentes, sob novas regras baixadas pelo Senhor, puderam dar continuidade à história humana, apesar das lacunas deixadas pelo dilúvio. E dentro da nossa conclusão de hoje, meus irmãos, de uma belíssima lição de hoje que nós estudamos, o governo humano é uma instituição divina, né? Porque Deus estabeleceu eles ali, né? Porque Deus colocou eles ali. Então é uma instituição divina. Foi deixado pelo Senhor objetivando levar a civilização a cumprir os seus objetivos, até que seu reino seja instaurado entre nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Enquanto isso, todos somos exortados a obedecer aos mandatários e governantes, desde que estes não baixem leis que contrariem a palavra de Deus, que está acima de todas as legislações humanas. Mas por isso, eis o nosso textual, né? Conforme em Atos dos Apóstolos 5:29, como nós lemos, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se estiver contrária às leis divinas, nós temos que obedecer mais a quem? Mais a Deus do que aos homens. Não bater de frente, não é isso, mas sempre obedecer aos homens, às autoridades que estão aqui na terra, porque Deus instituiu essas autoridades na terra, né? Mas nós vamos para uma outra situação, né? Como ele diz aqui para nós, quando somos exortados a obedecer os mandatários e governantes, desde que esses abaixem as leis contrárias à palavra de Deus, que está acima de todas as ações humanas. Nós vamos, né, estar com o reino, seja instaurado, o novo reino será instaurado entre nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Belíssima lição muito gostosa de se aplicar e também estudar também ela, que nós entendemos que onde se iniciou o governo humano, como que nós devemos obedecer às instituições que estão acima de nós, como nós devemos fazer também quando ela é contrária daquilo que Deus estabeleceu. Através também, voltando um pouco atrás, uma nova civilização foi feita através de Noé, né? Foi feita uma nova civilização, Deus deu ordem ali, se deu início ao governo humano, conforme em Gênesis capítulo 9, versículo 6, onde se deu esse início do governo humano. Nós entendemos isso bem claramente hoje na lição de hoje, que nós acabamos de estudar. Mas é isso, meus irmãos, a lição hoje foi uma lição que nós entendemos que Deus instituiu, né, o governo divino para o homem, né, estabeleceu para o homem, né. Então nós temos que ser sujeitos a essas autoridades, mas se for o contrário, nós temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Pois bem, meus irmãos, vai passar para vocês aí o nosso canal. Você pode se inscrever no nosso canal, ali vai estar no nosso canal as nossas lições anteriores. Você pode estar ali nos dando também um auxílio, falando, fazendo perguntas também, críticas também, são muito bom, construtivas, e para que nós possamos melhorar a cada dia mais as nossas aulas. E nós aguardamos vocês, você que me assiste, professor, professora, superintendente, aluno, na próxima lição de número 9, que traz por título Bênção e Maldição na Família de Noé. Pois bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por você que me assiste, você que me acompanha pelo canal aí, Professores de Cristo EBD. Você pode também acessar o nosso Facebook, ali também temos ali nosso pedido de amizade. Temos o canal, mais uma vez reforço sobre o nosso canal, entre no nosso canal, né, se inscreva no nosso canal para que nós possamos também passar as lições para os irmãos que nos assistem da melhor forma possível. Amém? E que no domingo, você professor, você professora, que o Espírito Santo de Deus acompanhe cada um de vocês, né, que vocês tenham uma aula cheia do Espírito Santo. E muito obrigado, meus irmãos, por você que me assiste. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor.